They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful. Consegui, caralho. Foda-se. E é top. Mas consegui, caraças. Foda. Depois de tudo o que me aconteceu, com a história do Fiat, que ainda não está resolvido, não sei quando é que este vídeo também vai sair. Depois de tudo o que me aconteceu, não estava mesmo nada à espera de conseguir o meu outro carro de sonho, ainda por cima em perfeito estado não, está muito longe disso. Mas com os pequenos pormenores que fazem toda a diferença, que eu sempre quis no meu. Por exemplo, as jantes Mini Light 10, tamanho 10, mais largas, fazem toda a diferença. Depois assim rebaixadinho, não muito, não exageradamente, cabe à vontade de 2 dedos, mas está rebaixadinho. Umas abazinhas largas, não muito, não exagerado. O carrinho tem muita coisa para arranjar, mesmo muita coisa. Primeiro quero-vos contar como é que eu consegui este carrinho, que é uma história interessante e que quero partilhar. Já desde que cheguei de Jersey, que eu ia correr de vez em quando, e por acaso encontrei este carrinho ao pé de uma casa. E a partir desde há mais de um ano, já estou aqui, e desde essa altura que isto era a minha motivação para ir correr, basicamente. Ia correr, vou ver o Mini, estão a perceber? E ia correr basicamente só para ver este carrinho. Já há um ano assim. Só que entretanto o dono acho que guardava numa garagem na altura de inverno, porque nunca mais o vi. E há uns meses atrás, há 2 meses atrás, veio o carro. Agora sinto-me assim um bocadinho estranho filmar com pessoas, mas ao menos eles não percebem o que é que eu estou dizendo, por isso não é muito mal. Porque eles são ingleses, eu sou português, mas pronto. Continuando aqui a minha história. Agora fui correr, desde que começou o verão basicamente. Comecei a correr novamente e encontrei o carro lá novamente. Arrisquei, tomei coragem e deixei um bilhete lá no carro, como vocês estão a ver aí. Uma semana depois, 2 semanas depois, nada, sem sucesso. Fiquei meio triste mesmo. Fui correr novamente e por acaso, 2 semanas depois, numa sexta-feira, eu estava passando lá e o dono estava mesmo a chegar a casa. E eu disse, é agora ou não? Com o não é sempre certo, estão a perceber? Falei com o gajo, mesmo não sabendo falar bem inglês, falei com o rapaz disse que vendia, podia vender, ele que não respondeu ao meu bilhete porque ele poderia vender, ele aceitava vender, não tinha interesse, não era uma coisa que ele queira vender, mas se alguém quiser comprar, ele vende. Só que ele tinha um preço fixo e ele não baixava mais que isso, mas porque isto é um Mini RST. Para quem não sabe, é uma versão dos Minis rara, que saiu em 1990-91, por volta disso, não estou em erro, mas que só saiu 1050 unidades para o Reino Unido e mais 500 unidades para o Japão. Um modelo raro, porque é os primeiros 1300 que já vem de fábrica, e também vem uma série de coisas diferentes. O interior, aqui o teto de abrir, que é de vidro, o interior, os bancos, a carpeta, o volante, são tipo todas coisas diferentes. As jantes, estas já não vêm o carro. Estes já são pequenos upgrades que o antigo dono fez e que me chamam mesmo a atenção. Eu quis mesmo logo este carro. Mas pronto, falei lá com o rapaz nessa sexta-feira e a minha cabeça ficou só a pensar no carro. O gajo meteu logo o carro a trabalhar, em que dá absurdamente alto, porque tem basicamente linha direta com escape inox, acho que é de 70, muito larga mesmo. Só com uma panela, e que a panela acho que não tem nada por dentro, fica mesmo muito alto, não gosto muito disso. Tem muitas, mas mesmo muitas coisas para arranjar no carro a nível de carroceria. Os 2 chões estão podres. Eu, quando comprei o carro, gente, o radiador da sofagem estava roto, estava sempre a pegar no teu carro. Eu já resolvi isso, resolvi no próprio dia. Andei às voltas para comprar um tubo, só porque eu queria andar mesmo com o carro e pôr o carro a trabalhar. Passado uma semana, finalmente estou andando com o carro por causa do nível de seguro, passagem de nome. Aqui em Jersey as coisas são mais rigorosas, mas mais simplificadas. Em termos, tipo, basta escreveres o nome no próprio bilhete. Já vos deixei aí a pedaço e lá pôr e depois esperar pelo que o seguro chegue a casa. Pronto, só uma semana depois que hoje é que finalmente consegui andar com o carro. Fogo, e pá, finalmente, continuando. Eu na sexta-feira tinha falado com o rapaz, na sexta-feira à tardinha, sempre por volta das 7 da noite. Tinha conseguido dormir durante sábado, nessa manhã de sábado, e por curiosidade eu ia mudar de trabalho nesse fim de semana, mas pronto. E no sábado eu tive que ir lá buscar o carro, eu gastei todo o meu dinheiro, como já disse, todo o meu dinheiro, todas as minhas poupanças, tenho realmente a contar zeros. Para fazer o seguro tive que pedir dinheiro emprestado à minha mãe,
E já comprei tipo várias coisas para arranjar o carro. Isso fez com que basicamente ficasse mesmo a conta a zeros. Eu gastei todo o dinheiro da conta poupança para o carro e depois da minha conta normal gastei mesmo todo. Simplesmente tenho ali o dinheiro contado para a renda, para pagar a renda. Por isso, pessoal, ajudem-me lá. Quem puder ajudar, passe lá embaixo no site. Tenham hoodies, porta-chaves, autocolantes, tudo para revender, preços super baratos. Eu simplesmente tenho em stock os autocolantes e os porta-chaves em stock, os hoodies e os chapéus e as garrafas de água, gente. Vai tudo a partir do fornecedor, mas vocês recebem em casa em pouquíssimos dias. Se vocês também querem apoiar o canal para ajudar o canal a crescer, vocês passam lá em baixo, deem uma vista de olhos. Se quiserem alguma coisa que vos interessa, um autocolante, um porta-chaves, já sabem. O carro tem imensa coisa para fazer, imensa. Já fiz, que não filmei muita coisa, que eu queria só mexer no carrinho, estão a perceber? A vontade era tanta. Foi o radiador da sofagem, como já disse. Eu anulei a sofagem, fiz ligação direta, anulei a sofagem. Já fiz ontem também, gente, a revisão ao motor, uma revisão simples, simplesmente troquei o óleo e filtro de óleo. E, gente, está tão diferente, eu acredito mesmo que este óleo já não saía deste motor há mesmo muitos anos. Porque a caixa de velocidades, o motor estava tipo preso, estava perro. Agora está tão soltinho, mas tão soltinho, faz mesmo muita diferença. O filtro de ar, gente, também está ali há anos, já como vocês estão a ver, eu sei que está há anos, porque aquilo supostamente ser vermelho, aquilo está preto, por causa da sujidade, aquela esponja que está ali no motor vai se soltando, vai se agarrando. Pronto, o filtro de ar foi extremamente caro, 30 libras para um filtro de ar. Foi o preço de 5 litros de óleo para o carro, mas pronto. Também o que é que eu fiz? Já meti a bateria a carregar porque o carro não andava, era raro andar, a bateria estava completamente descarregada. Carreguei a bateria do carro e já arranjei, já dei assim um jeitinho, não arranjei, dei um jeitinho ali à parte da bagageira, porque onde se coloca a bateria e o pneu de sopro excelente tinha ali uma pouca de ferrugem, então aproveitei, como tinha tirado a bateria, aquela zona estava limpa, já limpei a ferrugem, deitei o produto anti-ferrugem, e já pintei apenas com primário, porque ainda não comprei a tinta, então ficou só com primário, fica mais para a frente. E agora, gente, a pouco, o que é que eu tenho que fazer? É ir fazendo uma antena também aqui, quem quiser me patrocinar com uma antena, aceito, porque esta antena é portátil, fica aqui, não interessa. A pouco, o que é que eu tenho que fazer? É basicamente arranjar estas ferragens que têm ao longo do carro, principalmente que vocês notam facilmente, estas aqui são para do vidro, é ir arranjando a pouco. Estas são coisas que eu sei fazer, posso ir fazendo. As coisas mais difíceis deste tipo é sempre untar os vidros, porque o bom seria tirar o vidro, eu não vou conseguir tirar o vidro. O que eu tenho que arranjar com urgência é, talvez já amanhã ou depois da manhã, vamos ver como é que eu vou fazer, é aqui cortar a aba de dentro, gente. Como o carro está rebaixado e as jantes são fundas e também tem alargadores, porque o rapaz já meteu jantes de disco, isto já saía de fábrica, travagem de disco à frente, também já saía de fábrica. Daí também ser edição especial. Mas ele meteu discos perfurados e ranhurados com uma travagem melhor. E para caber com estas jantes, na bomba de travão, tivemos que usar os passadores. Ou o carro está tão rebaixado, as jantes estão largas, ainda por cima com um espaçador. Ao virar, eu não consigo virar o volante todo, principalmente daquele lado. O pneu está sempre a bater na carroçaria, porque ele não quis cortar a chapa de dentro, já vou, como vos estou mostrando. E já vou tentar resolver isso amanhã. E está-me comendo o pneu todo, como vocês estão a ver. Eu tenho que resolver isso, porque os pneus estão novos. Não quero estar a gastar dinheiro, porque também não o tenho para gastar em pneus. E os pneus são bons, são da Yokohama. Basicamente foi uma apresentação assim muito rápida do carro. Tem muita coisa para arranjar, tem imensa coisa para arranjar. Mas o carro está uma boa base, mesmo muito boa base. Tem os dois fundos, quer seja do condutor, quer seja do passageiro, para arranjar. Tem imensa ferrugem ao longo dele todo, mas é uma coisa que eu vou arranjando aos poucos. Este vídeo já ficou bem maior do que eu pensava. Estes espelhinhos também, tenho que trocar estes espelhos, este principalmente está... Tenho que trocar. Aqui os limpa-vidros também estão cansados. Funcionam, mas estão cansados. Depois tenho que dar um jeitinho a isso. O interior, no primeiro dia, fui buscar o carro, já limpei o carro todo, porque estávamos muito sujo, o carro já não era usado há muito tempo, e o gajo quando usava era só tipo, era o carro mesmo para a porrada, porque até o motor já tem a árvore de camas reforçada, e pronto, porque ele disse que parecia outra,
por isso deu para perceber mesmo que o carro era o carro da porrada. E então o interior estava mesmo muito maltratado, dei uma boa limpeza, aspirei no interior. Foi o que eu fiz no primeiro dia, porque não podia andar com o carro por causa de questões de seguro, já teve problemas logo no primeiro dia com os vizinhos, por causa que o carro está mesmo muito alto. Eu tenho que mudar depois o escape, tenho que meter uma boa panela, um bom silenciador, porque está mesmo muito alto. Só de dar um gostinho interessante para acelerar cada vez mais, está muito alto, acaba por ser desconfortável e não quer problemas com polícia, não quer... Pá, quanto mais longe melhor. Confesso que também está exagerado. Gosto, claro que toda a gente gosta de um barulhinho do escape, mas está exagerado. Depois tenho que resolver isso, que vou gastar bastante, porque vou ter que meter numa oficina mesmo. Para soldar em inox ainda por cima, ainda vou ter outra solução. E também é os fundos. Os fundos ainda vou conseguir fazer. Acho muito difícil, porque tenho que desmanchar muita coisa, tenho que comprar máquina de soldar. Pá, é muita coisa. A nível de interiores, o meu banco também está roto, muito roto, está um pouco desconfortável, porque basicamente dá para perceber que era o único banco usado, todos os outros estão em condições, mas o do condutor está mesmo muito estragado. Futuramente também quero mandá-los de fora para ficar porreirinho. O tejadelho, o forro tejadelho já está precisando de mimos também. Pá, mas em questões de interior não está mal, é um carro já velho, não vou pôr o carro em estado de concurso, não, é um carro que eu vou usar e desfrutar. Por isso é que eu fui buscar, por isso é que eu quero. Mas é um carro que ficará para sempre comigo, não dependendo de mim. Dependendo de mim, vai ficar sempre comigo. Pescas também, não está a dar à frente, as duas pescas estão podres à frente, basicamente. Já mandei vir novos, ainda não chegou. Pá, eu gastei mesmo muito dinheiro, para aí uns 300 a 400 libras em coisas e coisinhas. E eu comprei tudo pelo mais barato, tudo pelo mais baratinho, só para ir trabalhando no meu carrinho de sonho. Pá, este vídeo já está extremamente grande, gente. Eu vou finalizar este vídeo dizendo apenas que, por mais voltas que isto dê, a vida dê, por mais coisas que não corram como planeado, eu começo a acreditar, por mais que planeie as coisas, nunca vão correr dessa maneira. Por exemplo, se eu planeei para comprar o Fiat com meses de antecedência, não correu nada como planeado. Nada. Este, de um dia para o outro, tenho o carro e é o meu carro de sonho, foi o meu primeiro carro de sonho. Como já expliquei, o Fiat apareceu porque toda a gente gostava destes carrinhos, eu queria uma coisa única, especial. Pá, mas agora não quero outra coisa, estão a perceber? Este carro, em comparação com o Fiat, pá, não tem nada a ver, anda muito mais. E este carrinho, ele está a andar fixe, Pá, mas eu, como estava dizendo, eu não sou daqueles gajos de motivar pessoas, nem nada disso. Não tenho jeito para isso, pá, mas para quem está vendo este vídeo queria passar uma mensagem que é, não vou dizer tipo, não desistas de estações onde vais conseguir blá blá blá, bullshit. Só queria dizer que tipo, o mundo dá voltas e por mais que um gajo procure uma coisa, às vezes ela vem. Pode demorar, pode dar voltas e mais voltas e demorar mais tempo, mais anos, mais meses, mais dias, mais voltas. Mas essa coisa acaba por vir. Eu cheguei a essa conclusão e a pouco tinha chegado, porque muitos de vocês, basicamente só talvez uma ou duas pessoas, me seguem no meu Instagram. Eu há muitos anos tinha partilhado uma foto que eu tirei de uma Vespa amarelinha, perfeitinha, amei. E partilhei no Instagram uma foto dessa Vespa, que eu próprio já nem me lembrava, depois que estava vendo no Instagram as fotos antigas, e então veio. Estava lá vendo no Instagram. E tinha posto assim na descrição, eu vou até deixar aí para vocês verem como não estou mentindo. E tinha deixado aí, talvez um dia. E não é que tempos depois, passou ali um Lamborghini, mas prefiro este. E não é que tempos depois eu consegui uma vez, pá, como eu sempre quis, amarelinha, porreirinha, bonitinha, e agora então com as jantes vermelhinhas como tem, blá blá blá. Vocês que veem os vídeos anteriores para ver como é que está a Vespa, está perfeitinha também. Mas tempos depois eu consegui a Vespa que eu queria. E agora, anos e anos depois de sonhar com este carro, eu tenho este carro, estão a perceber? E agora só sonho em ter a minha própria garagem. Vamos chegar lá.
se Deus quiser, se a vida me permitir, uma garagenzinha em Madeira, um museu pequenininho, com as minhas coisinhas, uma garagenzinha em Madeira. Despeço-me assim, vocês que não desistam. Pá, e agora bora trabalhar no carro. Bem, pá, agora fez que não estivesse a filmar. Estava filmando? Hã? Yeah.